Fala investidores, sejam bem-vindos. Meu nome é Diego Martins e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que eu analiso uma ação, né? Afinal, você não vai aplicar o seu dinheiro naquilo que você não conhece. Muitas pessoas falam que investimento em ações é arriscado justamente por causa disso. Elas aplicam o seu dinheiro em qualquer coisa, não sabe naquilo, não conhece o ativo no qual está investindo. Então o risco é proporcional à sua falta de conhecimento. Então essa é uma lição número 1, saber naquilo que você está investindo, perfeito? Então vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, o passo número 1 é você entender o que a empresa faz, como é que a empresa ganha dinheiro, como é que ela constrói a sua receita, quem são os seus gestores. Então existe algo que se chama site de RI, que é o site de relação com investidores, por isso que se chama RI. Então, cada empresa que é listada dentro da Bolsa de Valores, ela tem esse portal, que é um portal de comunicação da empresa com seus pequenos acionistas. Então, acompanhe aqui na minha tela como é que se faz esse procedimento, perfeito? Você vai no Google normal, bota RI Taesa. Aliás, hoje nós vamos analisar a Taesa e um detalhe muito importante. Essa não é nenhuma indicação de compra nem de venda, até porque eu não sou um analista CNPI, eu não tenho essa capacidade de indicar ação para outras pessoas, perfeito? Vou mostrar como é que eu faço e como é que eu analiso a Taesa, perfeito? Continuando, o site de RI você bota no Google normal, clica aqui e a gente vai entender o que a Taesa faz, qual é o negócio da Taesa, perfeito? A gente vê logo de cara aqui que tem umas linhas de transmissões, né? Eu vou aqui em Taesa e conhecer o perfil corporativo dessa empresa. Vamos lá. Aqui tem uma descrição muito importante do que a Taesa faz, que é a Taesa é a transmissora Aliança de Energia Elétrica. Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de receita anual permitida, a RAP, a famosa RAP. O que é essa RAP? É justamente a remuneração de toda a transmissora de energia elétrica. E o que uma transmissora de energia elétrica faz, Diego? Ela faz o transporte de energia elétrica por meio das torres de transmissão, né? E dentro do setor de energia existem 3 segmentos muito importantes. As empresas que são geradoras de energia, que são aquelas que produzem energias, que são termoelétricas, hidrelétricas, tem a energia eólica e fotovoltaica, perfeito? Tem as transmissoras, que é onde a Taesa fica justamente, né, no meio desse elo, né, que ela vai fazer o transporte para as distribuidoras. As distribuidoras são as empresas que faz a distribuição para as residências, para a minha residência, para a sua residência, para os centros comerciais também. Então existem esses 3 segmentos, perfeito? E a Taesa está justamente no meio desse elo. E aqui também diz que ela é uma empresa exclusivamente dedicada à construção, a operação e manutenção de ativos de transmissão, que são aquelas torres de transmissão. E diz aqui que ela possui 14 mil quilômetros de linha de operação e 871 de linhas em construção, ou seja, ainda tem projetos que estão sendo construídos. Aqui embaixo tem um mapa que mostra as simplificações das linhas e projetos que a Taesa possui. Que tem projetos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. E um resumo bem clássico aqui que diz que a empresa está presente em 18 estados e o Distrito Federal, e ela possui 44 concessões, perfeito? Esse é um resumo bem clássico. Então a gente já entendeu o que a Taesa faz. Ela faz o transporte de energia elétrica por meio das linhas de transmissões, que são aquelas linhas, normalmente eu vejo aqui no meu estado, essas linhas estão presentes em BR, saindo um pouco da cidade. Então é basicamente isso. Se você quiser ter uma apresentação mais detalhada, você vai aqui no site de RI e a parte de apresentação. Perfeito? Deixa eu carregar aqui um pouquinho. Tá. Na parte de apresentação tem a apresentação institucional, que aqui a gente vai entender um pouco mais sobre a Taesa. Entendeu? A gente entendeu só apenas o negócio da Taesa. Vamos lá. Tem a parte daqui da descrição de crescimento, né? Aqui nesse slide diz que existe 2 formas que a Taesa buscou para poder crescer, né? Que são os projetos Brownfield, que são aqueles projetos que a empresa comprou já
concluídos, né, são aqueles projetos que a empresa já comprou pronto, e tem os projetos Greenfield, que são aqueles projetos que a empresa inicia do zero, né? Em 2006, a Taesa iniciou comprando linhas de transmissão da TSN, Novatrans e outras, aí ela veio crescendo de acordo com os anos. E a partir de 2012, como você pode ver aqui no slide, ela começou a iniciar a operação, a construir linhas de transmissão. Então a empresa buscou esses dois segmentos, perfeito? E aqui nesse esquemazinho aqui de baixo, existe o histórico de RAP da empresa, né? Que é aquela remuneração que eu havia falado antes. Em 2010 a empresa em 2010 a empresa ela tinha como remuneração 800 milhões. Já em 2025, 2026 ela tem como remuneração 4,4 bilhões. Para você ver o histórico, você verifica que a empresa está crescendo a sua remuneração, a sua receita. Isso é muito bom, perfeito? Já nessa informação aqui do lado, significa que a empresa investiu, né? Quando se fala em CAPEX, investimento dentro da própria empresa, né? Ela investiu 15,1 bilhão. A empresa, para ela crescer, ela precisa comprar novos projetos de linha de transmissão, precisa qualificar os seus profissionais, precisa comprar maquinários, enfim, para ela crescer ela precisa investir, perfeito? E aqui embaixo diz que de 2006 até 2026, ou seja, 20 anos, a empresa distribuiu 16 bilhões de dividendos. Dividendos é quando a empresa gera lucro, ela tem meio que a obrigação de distribuir esse lucro com os seus acionistas, com seus pequenos e grandes acionistas. Eu fiz até um vídeo falando sobre dividendos, eu vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui em cima. Vale a pena você verificar lá mais sobre dividendos que eu falei, perfeito? Vou pular para o slide aqui de baixo, que diz que a estrutura da empresa, né, aquilo que a gente havia consultado, que ela está presente em 18 estados, tem 44 concessões, e bem aqui você pode ver as linhas de transmissões em cada região onde ela está, entendeu? Essas linhas que estão aqui em azul são linhas que ainda estão em construção, ou seja, ainda não estão linhas prontas. Vamos para o próximo passo. Tá, aqui fala um pouco sobre o setor elétrico, né? Especificamente o setor de transmissão de energia elétrica. Fala sobre o arcabouço regulatório forte, ou seja, que o setor ele é regulado pelo governo federal, ou seja, existem normas e critérios que a empresa precisa seguir. Esse segundo tópico aqui fala sobre a fonte de receita. Foi justamente o que eu falei, né? Que a empresa ela tem como capacidade de receber como um RAP os leilões, né? Cada projeto de linha de transmissão existe uma concorrência, ou seja, tem os projetos, o governo disponibiliza os projetos de linha de transmissões e as empresas vão identificar quais são os projetos que elas vão comprar para poder colocar no seu portfólio, perfeito? E, a grosso modo é isso. Existem também projetos já concluídos e reforços e melhorias. A empresa pode melhorar as suas linhas de transmissão, a sua subestação, enfim. E essas concessões, esses projetos que as empresas compram, elas têm um prazo muito longo, de 30 anos, ou seja, tem uma previsibilidade, ou seja, uma previsão de lucro há 30 anos. Por isso que o setor elétrico é bem resiliente. Passando um pouco aqui para baixo, tem uma descrição dos projetos que ainda estão em conclusão, né, que ainda estão sendo concluídos, como o projeto Sairá, que é no Rio Grande do Sul, que está quase 99% concluído, Tanguará está quase 100% concluído, Ananaí, que está presente no estado do Paraná e do São Paulo, também está quase concluído, e Juruá é uma subestação que está sendo recente, né, que é no estado do São Paulo. Vamos lá, tá, existe a parte de operação de sistema, né, onde diz que aqui a Taesa ela faz grande investimento em tecnologia, ou seja, para a empresa, qualquer empresa precisa crescer, ela precisa investir em tecnologia, e a Taesa no seu centro de operação ela tem um painel lá de monitoramento, e também o gestor, né, o diretor, o CEO falou até que eles utilizam drones para poder fazer inspeções
nas torres de energia, ou seja, a empresa não precisa deslocar uma equipe a longa distância para poder identificar qual é o problema daquela linha de transmissão, entendeu? Isso significa que a empresa está se tornando mais eficiente a cada tempo que passa, perfeito? Isso é muito bom. Outro detalhe muito importante que eu quero falar aqui sobre a questão financeira, né, que fala sobre a receita. A receita de uma empresa é tudo aquilo que ela ganha com a venda de produtos ou serviço. Nesse caso aqui da Taesa, tem um breve histórico de 2016 até 2025, em que você pode identificar que a receita, tudo que a empresa conseguiu com a sua operação, ela em 2016 foi 2,1 bilhão em 2016. Já em 2025 é 3,4 bilhões, para você ver que teve um crescimento na sua receita, no seu recebimento. Tem a questão aqui também da dívida, que precisa um pouco de atenção, né? Que em 2016 tinha 3,4 bilhões de dívida, né? Acredite se quiser, assim como qualquer pessoa, a empresa também possui dívida e é importante para ela poder investir nela mesma. Já nesse primeiro trimestre, né, desse ano de 2026, ela está com 12,7 bilhões de dívida. Esse é um ponto que merece atenção, por isso que é importante a gente analisar e entender quais são os procedimentos e as características de cada empresa, perfeito? Outro detalhe importante aqui, o dividendos, que é o dinheiro que a empresa distribui aqui para a gente, que são pequenos investidores. Você identificar o histórico aqui, ó. Em 2016 a empresa distribuiu 932 milhões de dividendos para os seus acionistas, para você ver que no ano passado, no ano de 2025, já teve um crescimento, né? A empresa já distribuiu 1 bilhão, isso é muito dinheiro, 1 bilhão para os seus acionistas, então isso é muito bom. Outro ponto que você deve levar em nota, que está chegando aqui no final, quem são os gestores dessa empresa, né? No caso, o Rinaldo Pecchio, para você identificar se ele tem qualificação, se ele está há bastante tempo na empresa. No caso do Pecchio, eu já vi várias entrevistas dele, me parece ser um profissional muito transparente e qualificado, né? Não é à toa que está há 18 anos no setor elétrico, ele já passou pela ISA Energia, que é uma grande empresa também, Grupo AS Brasil, assim como a Kátia Pereira também, que ela é a diretora financeira. Então é muito importante você saber essa característica e entender o que a empresa faz, quem são os seus gestores e essas características importantes, perfeito? E já vou falar sobre os indicadores financeiros e a demonstração financeira, o balanço financeiro da empresa, que também é essencial para você saber a saúde da empresa. Assim como a nossa saúde é importante para a gente poder viver, a empresa também precisa ter uma saúde boa para poder ter permanência no mercado. Tá bom? Bom, pessoal, dando continuidade ao vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês a parte do DRE, que é justamente o que eu estava falando antes sobre a saúde financeira da empresa, né? Vou voltar aqui para o site de RI da empresa, vou para essa opção de central de resultados, que é onde você vai verificar todos os tipos de resultados e a apresentação de resultados da empresa, perfeito? Aqui eu vou para o ano de 2025. E você pode fazer uma pergunta, Diego, por que não no ano de 26? Porque no ano de 26 a gente tem apenas o terceiro trimestre divulgado. Então no ano de 2025 que a gente vai ter um panorama maior dos resultados da empresa e outras questões muito importantes. Vamos lá. O relatório que mais me interessa, o que eu costumo olhar com mais frequência, é essa demonstrações financeira, DFP. Eu sempre vejo o quarto trimestre porque ele é sempre o resumo dos demais, que dá um resumo geral do ano todo, perfeito? Vamos lá, esse aqui é o relatório e normalmente aqui sempre tem um comentário da economia, da dificuldade da empresa, dos resultados no geral. Só que eu vou pular logo para a parte que mais me interessa, que são as características financeiras, do que a empresa gerou como receita e demais informações, que está na página 28, se eu não me engano, 27 e 28. Vou pular aqui, pronto, deixa eu ver. Vou logo pular para a parte da demonstração de resultado para o exercício, perfeito? Aqui, tá, pessoal, esse aqui é o demonstrativo do resultado para os exercícios, o famoso DRE.
E aqui você vai ter muitas informações importantes que vão alimentar os indicadores fundamentalistas, que eu vou falar mais adiante, perfeito? Então vamos analisar aqui o DRE da Taesa, tanto do ano de 2024, que tem resultado, e do ano de 2025, porque é sempre feita essa comparação do ano anterior com o ano atual para ver se a empresa teve um crescimento em seus resultados, perfeito? Como vocês podem ver aqui na minha tela, tem a receita líquida, que foi o que eu havia falado antes, que é toda a questão de venda de produtos ou serviços que a empresa recebe dinheiro, perfeito? Nesse caso aqui da Taesa, contratos com concessão, manutenção e outros serviços e produtos que a empresa disponibiliza, perfeito? Você pode perceber aqui que a receita operacional do ano de 2024 foi 3,7 bilhões, já do ano de 2025 foi 4,6 bilhões, ou seja, teve um crescimento. Isso é muito bom. Já como toda empresa tem gastos, tem custos, você pode verificar aqui que tem os custos operacionais que são descontados. É por isso que os resultados ficam entre parênteses, justamente para todos os investidores identificar que esse dinheiro está saindo do caixa justamente com o pessoal, salário de pessoal, com material, serviço de terceiros. Então, se você pegar e somar todos esses custos aqui, dá um total de 2 bilhões e 77 milhões. Para você ver que é praticamente quase o dobro do ano de 2024, né? Mas ainda assim o lucro bruto da Taesa ainda permanece superior. Como vocês podem ver, o ano de 2024 é 2,4 bi de lucro bruto. Já o ano de 2025 é 2,5 bi. Então ainda está na frente. Mas ainda tem as despesas gerais e administrativas que deve ser considerada e descontada também do resultado, na qual você vai chegar aqui no resultado do EBITDA, que é muito importante, que é o lucro operacional da empresa, né? Tudo que a empresa produz de acordo com a sua operação, antes de desconto como imposto, taxas e tarifas, perfeito? Quando você tem esses descontos, no ano de 2024 tem 2,1 bi e no ano de 2025 tem 2,2 bi, ou seja, o EBITDA ainda está superior, isso é ótimo. Já quando você vai para questões de resultados de equivalência patrimonial, que é quando a Taesa tem participações em outras empresas, receita financeira e despesas financeiras, já tem uma queda considerável. Quando você desconsidera todas essas informações, no ano de 2024 é 1,8 bi e no ano de 2025 é 1,6 bi, ou seja, o ano de 2024 está superior ao ano de 2025, perfeito? E ainda tem alguns descontos como imposto, contribuições. Quando chega no final, que é o que mais interessa para a gente, que é o lucro líquido, né, que é uma das coisas mais importantes, você vê que o ano de 2024 da Taesa foi superior, o resultado e o lucro líquido da Taesa foi superior ao ano de 2025, ou seja, teve uma pequena queda, justamente por causa das despesas, entendeu? E aqui você vai analisar o porquê que a Taesa ela teve um lucro líquido menor no ano de 2025. Você vai identificar justamente por causa das despesas. Aqui, ó, teve uma despesa financeira superior, né? Deixa eu ver o que mais que você pode identificar. Essa questão bem aqui, ó, essa depreciação e amortização foi quase que o dobro. Você vê que no ano de 2025 foi 56 milhões e no ano de 2024 foram apenas 20 milhões. Então, são essas questões que o investidor, o pequeno investidor, a gente não precisa ser expert em contabilidade para poder estudar a parte da saúde financeira da empresa. A gente precisa só entender. Eu mesmo procurei estudar um pouco mais, procurar ver, de tanto ter a frequência de costumar estudar a ver, e quando não sabia algum termo, eu ia lá no Google e pesquisava, eu acabei aprendendo um pouco, perfeito? E é isso que eu indico para qualquer investidor, né? Afinal, você não vai colocar um dinheiro na empresa, naquilo que você não conhece, naquilo que a empresa não está demonstrando resultado, perfeito? Outra coisa, eu vou mostrar agora para vocês a parte do
balanço patrimonial, que também é muito importante e que alimenta os indicadores fundamentalistas que eu vou falar mais adiante, perfeito? Com relação ao balanço patrimonial, aqui a gente tem os ativos. O que é o ativo, Diego? Ativo é todo bem direito que a empresa tem. Como assim bem direito? Caixa, o caixa que a empresa tem disponível. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver aqui, Diego, dividendos a receber de outras empresas. Para você ter uma noção, tem aqui tanto o ativo circulante como o ativo não circulante. O ativo circulante são aqueles bem direito da Taesa de curto prazo. E o ativo não circulante são bens de direito de longo prazo, que a empresa tem um pouco de dificuldade, ela precisa de um tempo, demanda tempo para ela poder transformar em dinheiro, como maquinário, veículo. Então isso você não tem uma liquidez tão próxima, para você transformar em dinheiro. Já o caixa, quando a empresa tem já disponível ali líquido, ela tem disponibilidade de transformar de forma rápida, os dividendos também, perfeito? E aqui tem um ativo total. O ativo total nada mais é do que o ativo circulante, que é de 3 bilhões 579 milhões e 382 mil, mais o ativo não circulante, que é de 8 bilhões. Pronto, que dá justamente esse resultado aqui, o ativo total, que é de 22 bilhões,5, perfeito? Aqui embaixo ela já deixou bem dividido para a gente mostrar o passivo. O passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E no caso da empresa, é tudo que tira dinheiro do bolso da empresa. Ou seja, investimento também entra aqui. A questão de pagamento de fornecedores, empréstimo que a empresa precisa pegar com terceiros e investir nela. Dividendos que ela paga para os seus acionistas, para mim, para ti, para todas as pessoas que ela precisa distribuir. Perfeito? Então tudo entra aqui. Aí se você pegar tanto o passivo circulante, que são as obrigações, as despesas que a empresa precisa pagar no curto prazo, como um passivo não circulante, você vai chegar nesse total do passivo aqui, que é 14 bilhões. Se eu pegar o 22,5 bilhões que é do ativo, menos o 14, 897, 524, tem... Aí o que sobra, que é justamente o ativo menos o passivo, é o patrimônio líquido. Dando continuidade, tanto o balanço patrimonial como a DRE são documentos muito importantes, porque é ele que vai alimentar os indicadores fundamentalistas que eu vou explicar para vocês. Normalmente eu utilizo 2 sites para fazer a pesquisa dos indicadores, o Status Invest e o Fundamentos. Mas no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que eu faço no Fundamentos. Tá? Acompanhe aqui comigo dela. Vou botar fundamentos. Essa daqui, essa primeira opção, fundamentos. Clica em fundamentos. Aqui você tem a capacidade de verificar todas as empresas listadas, só dá um OK aqui. Mas normalmente eu vou pesquisar a Taesa, que é a empresa que a gente já está analisando de início, perfeito? Esse aqui é o painel inicial da Taesa. Logo aqui embaixo diz o setor e o subsetor, que é o setor de energia elétrica. E o preço da Taesa hoje está a R$13, Então, o primeiro indicador que eu olho logo de cara é o LPA, que é o lucro por ação. Bem aqui tem a descrição, lucro por ação. O lucro por ação, ele normalmente sempre pega, como o próprio nome já diz, pega o lucro líquido. Vamos fazer vamos utilizar muito a calculadora aqui nesse momento. Usar o lucro líquido, que é de 1,5 bilhões, 1 bilhão, 568 milhões 350 mil, e dividir pelo número de ações, por isso que é o nome lucro por ação, pelo número de ações, que é 1 bilhão 33 milhões e 500 mil. A gente chegou no valor de 1,51, que com esse 7 aqui sempre arredonda perfeitamente. É praticamente quase o mesmo número. E o que significa esse 1,52, Diego? Esse 1 significa que a cada uma ação da Taesa, ela gera um lucro de R$ 1,52. Por isso que pegou o lucro líquido da ação, dividiu pelo número de quantidade dessas ações que estão no mercado.
Então, a cada uma ação da Taesa, ela gera um lucro líquido de 1,52. O próximo indicador que é muito importante é o PL. Como o próprio nome já diz, é o preço dividido pelo número da ação. Normalmente, esse indicador, todos os analistas, eles costumam dizer que quanto menor esse indicador, é melhor. E por que, Diego? E o que quer dizer o PL? O PL quer dizer que a quantidade de anos de tempo que você vai receber o seu investimento. De acordo com esse indicador aqui, está dizendo que a Taesa vai devolver o seu investimento em 8 anos. Por exemplo, vamos supor que você aplique R$1.000 na Taesa, você invista R$1.000 na Taesa. Esse indicador quer dizer que você vai ter um retorno sobre esses R$1.000 apenas em 8 anos. Então, esse indicador basicamente é importante por causa disso. E como é que eu chego nesse valor, Diego? Você vai pegar o PL, né, o preço, como já está dizendo aqui, 13,1 centavos, e dividir pelo lucro por ação, que é 1,52. Justamente dá praticamente o mesmo número, só que está aqui arredondado, 8,55. Então significa que você vai ter um retorno sobre esse investimento em 8 anos. Outro indicador fundamentalista que é muito importante é o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Isso quer dizer que você vai utilizar o patrimônio líquido da empresa, que é de 7.959.210.000, e vai dividir pelo número de quantidade de ações que estão no mercado, que é 1.033.500.000, que você vai chegar justamente nesse mesmo valor de 7,70. E o que quer dizer esse VPA, Diego? Isso quer dizer que se você pegar o patrimônio da Taesa e dividir pelo número de ação, significa que a Taesa deveria valer R$ 7,70. Só que o valor, a cotação dela está a R$ 13,01. Significa dizer que essa empresa está valorizada nesse momento, está mais valorizada. O mercado está disposto a pagar mais por essa empresa. E outro indicador que complementa o VPA, que eu gosto de verificar também, é o P sobre VPA, que é o preço sobre o valor patrimonial. Aqui vai dizer se a empresa está cara ou se está barata. Normalmente os analistas falam que se esse indicador estiver igual a 1, significa que a empresa está no valor justo. Se estiver abaixo de 1, significa que a empresa está barata e com desconto. Se estiver acima de 1, significa que a empresa está subvalorizada, está um pouco mais cara. E para a gente chegar nesse valor aqui, a gente vai pegar o preço da ação, R$ 13,01, e dividir pelo VPA, 7,70. Justamente o valor aproximado, porque sempre é redondo aqui, 1,68, que é o mesmo preço que a gente tem aqui, perfeito? Já outro indicador que é muito importante verificar é a margem líquida. A margem líquida é um indicador de margem mesmo, de eficiência da empresa. Significa que, vamos supor que a empresa vende o produto a R$100. Esse indicador está dizendo que 33,50% desses R$100 é apenas de lucro líquido que vem para a empresa limpo, desconsiderando os custos, despesa. Então ela pode utilizar esses 33,50 apenas para investir nela mesma ou para distribuir para os seus acionistas. E para você chegar nessa margem líquida, você vai pegar o lucro líquido, que é de 1.568.350.000, e dividir pela receita líquida, que é de 4.678.570.000. Você chegou no valor de 0,33, mas como essa margem se dá em porcentagem, você deve multiplicar por 100, que é justamente o valor de 33,5% ou 0,50%, que é o mesmo valor. Por isso que a gente sempre calcula a margem. Para você ter uma noção, os documentos que eu havia falado anteriormente, tanto a DRE como o balanço patrimonial, eles alimentam esses indicadores. São indicadores que vai te dar um norte sobre a saúde financeira da empresa.
E o último indicador, e não menos importante, né, porque tem vários, mas eu costumo ver basicamente esse, é o dividend yield, que é um indicador que vai dar uma porcentagem de dividendos que a empresa distribui. Os analistas costumam falar que o indicador mínimo, né, aceitável é o 5%. Se estiver abaixo de 5%, já não é muito adequado você investir nessa empresa. E nesse caso da Taesa está 8,4%. Já é um indicador de dividend yield muito bom. Então o vídeo é basicamente esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.